mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Não exagero se disser que a herdade do Freixo do Meio é a materialização de um tratado político. Aqui trabalha-se para criar um sistema de produção alimentar e distribuição capaz de combater as alterações climáticas, contrariando a lógica da produção intensiva, tentando manter, ainda assim, a competitividade. Para isso não será estranha a escala em que trabalham, com uma herdade de 600 hectares. Na herdade do Freixo do Meio produz, com exceção do peixe, toda a dieta mediterrânica. Num tempo em que corremos o risco das preocupações ambientais se transformarem num consenso despolitizado, resumindo tudo a opções individuais de consumo e de estilo de vida, é importante visitar esta herdade, onde se produzem produtos agropecuários com preocupações de sustentabilidade, se aposta nos circuitos curtos de distribuição que reduzam a pegada ecológica e o poder desproporcionado dos intermediários e se casa a sustentabilidade ecológica com a sustentabilidade económica e social. E ainda se tenta, no meio disto, ter um funcionamento democrático e transparente. A herdade do Freixo do Meio recuperou o montado, um sistema agro-silvopastoril criado e mantido pelo homem durante 8 séculos para aproveitar de forma sustentada solos pobres e um clima hostil. Um sistema que foi destruído pelo uso industrializado, intensivo e insustentável dos solos. O montado permite uma exploração multifuncional, integral e sustentada dos recursos sem os esgotar. Um bom símbolo para recordar uma coisa que não está na moda: que uma alimentação sustentável é equilibrada e integral. Para compreender como é possível um projeto que parece alternativo e marginal ter ganho a dimensão que tem, é preciso ir à história do meu convidado. Alfredo Cunhal Sendim é neto de um latifundiário de Montemor. Era ele ainda uma criança quando as terras foram ocupadas pela reforma agrária. Quando a família a recebeu de volta, Alfredo era um jovem universitário em Évora que tinha uma vida urbana e despreocupada da Avenida de Roma. Quando as terras lhe caíram no colo, começou por fazer o que sempre se tinha feito. Comprou mais ovelhas, que alimentava com o que vinha de fora, produzia trigo e a cortiça pagava o prejuízo do resto. Foi a aprendizagem através do erro que o fez repensar tudo. E tinha a escala que lhe permitia ser mais ambicioso. Hoje, a herdade do Freixo do Meio é um exemplo para quem queira pensar alternativas para uma agropecuária sustentável. Pelo menos para quem não procure respostas fáceis e rápidas na prateleira de um supermercado. Muito obrigado, Alfredo, por ter aceitado este meu convite para participar no Perguntar Não Ofende. E eu gostava de começar um bocadinho, antes de irmos à herdade, começar a falar um pouco de si e do seu passado. Que memórias tem do tempo em que esta herdade era um latifúndio da sua família? O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Muito obrigado pelo convite. Eu vim aqui passar férias até aos meus 8 anos, o mês de setembro todo. Mas antes disso estive um ano em casa do meu avô, no centro de Lavoura, dessa altura. E as memórias que tenho são muito simples de um contacto que me pude ter com a natureza nessa altura, também de uma realidade social muito particular, mas que aparentemente nessa altura vivia com uma certa harmonia. Mas também a casa do meu avô era muito especial, era diferente da maioria dos casos. Mas tenho boas memórias e tenho boas recordações, basicamente de harmonia, de uma infância tranquila, do retornar. Eu chegava aqui sempre em setembro, quando começava as primeiras chuvas e o outono. Isso marcou-me muito. Eu tive a sorte de muito antes de me confrontar com a humanidade, com a racionalidade. Eu li o primeiro livro provavelmente aos meus 17, 18 anos, mas tive a sorte de ser inserido neste mundo natural
E essa integração nesta realidade do meu avô ajudou-me, com certeza. Mas o Alentejo era muito diferente do que é hoje. Era muito diferente. Um Alentejo quase feudal, por assim dizer. O mais possível. Provavelmente o Alfredo com 8 anos não teria essa noção. Nessa altura, de maneira nenhuma. O Alentejo mudou muito desde então até agora. Mudou se calhar mais até que o resto do país. Sim, é importante perceber que o Alentejo é a paisagem de Portugal que mais muda, que mais mudou sempre, e nos últimos anos ainda mais. Eu lembro do Alentejo, por exemplo, nessa altura com muito mais árvores, não apenas com aquela lógica de planície, com uma árvore ao fundo, não, eram montados ainda, eram estruturas com muito mais gente, embora já tivéssemos tido toda a dinâmica da imigração, de vai e volta, mas mudou muito, sem dúvida. Disse numa entrevista que o seu avô nunca lhe passou qualquer ressentimento em relação ao que aconteceu depois do 25 de Abril, ou seja, das terras, da sua família ter perdido as terras. Isso contribuiu para o que o Alfredo veio a fazer aqui, ou foi ter estudado em Évora, num ambiente mais de esquerda que foi marcado? Porque de facto veio fazer aqui uma coisa muito diferente, até do ponto de vista político, do que aqui se fazia, do que aqui se continua a fazer de alguma forma. O mais possível, vamos ver, o meu avô teve sempre ensinou-me, não por palavras, mas por atos, a ideia de não julgar ninguém, julgar os atos, definir limites de dignidade, mas eu assisti a todo o processo da reforma agrária, tudo aquilo que implicou, e vejamos que o meu avô era um homem profundamente cristão, no sentido de procurar bem comum, era um homem muito especial, mas assistiu a todo esse processo, que foi no fundo, de alguma maneira, pelo menos de uma perspectiva mais imediata, um fracasso de toda a sua vida, assistiu com uma paz tremenda e morreu com uma paz interior. E isso foi importante para que o Alfredo fez aqui? Completamente, depois na atitude da minha mãe. A minha mãe era filha única, era assistente social, e foi ela que ajudou o meu avô e que depois recomeçou todo este projeto. Eu comecei com ela, mas ambos tinham essa atitude muito inspirada, por exemplo, em Paulo Freire, uma lógica de não colonizar. Nós tentava-se perceber onde é que estávamos, por onde é que queríamos ir, mas depois não impor um caminho, quer dizer, viver esse caminho. Chegou a trabalhar com a cooperativa que ocupou aqui as terras a seguir ao 25 de Abril? Cheguei, porque a minha mãe teve uma atitude muito diferente da maioria das pessoas, e isso eu também me revi muito. O meu primeiro trabalho nesta herdade, em 1990, eu vim para aqui em 2 de agosto de 1990, foi pegar, eu não trabalhei com a cooperativa, mas trabalhei com o que ficou da cooperativa. Nós ficámos exatamente com os trabalhadores que existiam no fim da cooperativa. O fim da cooperativa aqui foi negociado com a cooperativa. Às tantas há um momento em que as cooperativas se sentem mais seguras com os proprietários do que propriamente com aquela convulsão política de governos, e então há primeiro um acordo em que a cooperativa nos cede parte da terra e continua a trabalhar numa outra área, e é uma cedência também de trabalhadores, e eu começo a trabalhar exatamente com esse modelo da cooperativa, com aquilo que a cooperativa fazia, e depois, pouco tempo depois, a cooperativa acaba por decidir integrar o resto dos trabalhadores, e assim comecei. A experiência da cooperativa aqui não correu bem ou correu mal? A experiência correu muito bem, foi das poucas cooperativas. Houve aqui um bom senso inato de 2 homens, especialmente o Sr. Custódio Gingão, que era deputado do PCP, era um homem com uma visão extraordinária, que soube agarrar aquilo que foi muito difícil, porque as cooperativas foram instaladas por um poder que rapidamente acabou, porque as pessoas não estavam preparadas, ficaram confrontadas consigo mesmo, mas sem qualquer tipo de preparação, pois isso deu todo o tipo de abusos, de convulsões. E aqui, como em Lavre, houve várias cooperativas, não muitas, em que à força de bom senso, em a minha explicação desses homens, que eram verdadeiros líderes inatos, que era uma perspectiva social, económica, e principalmente o Sr. Custódio Gingão, também o Sr. Albino, conseguiram liderar esta cooperativa. Portanto, foi uma história de sucesso. A cooperativa, é importante perceber que em termos ecológicos, seguiu a mesma linha do capitalismo, e o comunismo e o capitalismo têm exatamente a mesma abordagem do projeto da humanidade à parte do projeto da vida, mas é importante perceber que as culturas, eu cheguei a ver esta herdade tapada de tomate e tabaco, que é uma coisa regada à mão, com 300 pessoas, mas é importante perceber que essas pessoas
vieram da cintura industrial de Lisboa, tinham que ter trabalho, não tinham trabalho jamais no sítio para onde tinham emigrado e regressaram à sua terra de origem. Por isso havia aqui uma questão social muito importante. Eu também falei da sua experiência na universidade, porque o ambiente que apanhou na universidade era provavelmente um pouco diferente, não sei, do seu ambiente familiar, não é? O mais possível, amigos. O meu ambiente familiar, nessa altura, depois de destruturação, era particular. Nós tínhamos andado de sítio em sítio, enfim, depois fui parar a Lisboa, depois vivi a Espanha, depois fui para Évora. E é evidente que em Évora eu liguei-me com toda uma visão que era muito crítica, e eu era mesmo muito crítico sobre tudo aquilo que se tinha passado no Alentejo ou na história nos últimos anos, não é? Depois aconteceu uma coisa curiosa, que foi que ter, sem esperar de maneira nenhuma, porque todos esses anos nunca nos passou pela cabeça voltar a ser agricultores, isso era uma coisa que estava claramente... Era um ciclo fechado. Era um ciclo fechado, o que me fez muito bem, quer dizer, eu costumo dizer que das coisas que me fez melhor na vida foi exatamente ter vivido esse processo da revolução, porque permitiu-me conhecer o mundo, Hoje provavelmente não faria muito diferente do que se nada disso tivesse acontecido. Sim, provavelmente hoje faria o mesmo. Faria provavelmente o mesmo, porque não teria, por exemplo, conhecido outras realidades, quer dizer, eu durante esses anos tive que trabalhar a sério para estudar, enfim, isso permitiu-me uma visão enorme, mas é evidente que de alguma maneira eu às tantas senti-me a vestir a pele do lobo, não é? Tudo aquilo que eu tinha criticado. Era um latifundiário entre... Agora tenho que ir fazer, e como é que eu vou fazer, e como é que isto vai ser. Portanto, ficou na situação já não lembro, da costureira e da patroa, já não lembro daquela... Não é possível, agora és tu, como é que vai ser? E diga-me uma coisa, mesmo o curso, o que aprendeu no curso de zootecnologia, foi o curso que foi zootecnia, peço desculpa. Foi útil para o que fez aqui? Aprendeu alguma coisa que veio aplicar aqui, ou pelo contrário teve que ser um autodidata depois do curso que tirou? O que eu acho que aprendi nos anos que estive em Évora foi essencialmente questões ligadas à humanidade, ao relacionamento humano. Em termos técnicos aprendi muita coisa, aprendi bases mais de matemática, de biologia, que me serviram depois no futuro. Mas aquilo que aprendi propriamente na cátedra, eu tentei aplicar numa primeira fase e foi imediatamente um desastre. E acho que a forma como se ensina, por exemplo, hoje a abordagem agrícola é muito limitada. Portanto, o que aprendeu a fazer aqui é o que toda a gente faz aqui no Alentejo. O mais possível. Então, nós, às tantas, quisemos recomeçar este projeto e achámos que o melhor era fazermos em primeira mão aquilo que a cooperativa estava a fazer. Nessa altura já só se cultivavam aqui 3 coisas, basicamente, que eram as ovelhas, o trigo, nenhuma delas dava dinheiro e a cortiça pagava as contas, não é? E por isso eu, quando cheguei, a primeira ideia que tive foi passar, por exemplo, de 1000 ovelhas que estavam equilibradas com a produção de pastagem nesta herdade para 5.000 ovelhas. Isso foi de alguma maneira um desastre. Nós sentimos completamente... Era aquilo que eu dizia na introdução, aprendeu com o erro, com o seu próprio erro. O mais possível. Gosto muito daquela frase que diz: os inteligentes aprendem com os seus próprios erros, os sábios com os erros dos outros, mas os estúpidos copiam os erros dos outros. Sim. E o que fez foi aprender com os seus erros e com os erros dos outros. Tentar refletir sobre os nossos erros e perceber os nossos passos e tentar ir melhorando. Antes de falarmos do Freixo do Meio, vamos falar do que existia aqui e que vocês recuperaram, o montado. O que tem um montado extraordinário, como é que se deu a sua destruição e que efeitos teve essa destruição? Então, a história pensando do montado, que a princípio estava a falar sobretudo com urbanitas que não... A história do montado é uma história muito inspiradora, mas é uma história dinâmica e longa. Basicamente, depois da segunda glaciação, nós recebemos aqui uma segunda floresta com níveis de biodiversidade e de produção, uma floresta em clímax, ou seja, no último estádio da evolução dos ecossistemas, portanto, muito produtiva, não produziria aquilo que nós homens precisávamos, mas tinha um potencial de produção enorme, e sob essa floresta, nós essencialmente com o fogo, os diferentes povos, que foram muitos que aqui passaram, foram de alguma maneira interagindo com esse ecossistema e foram-no degradando, não só os romanos, foram uma pancada muito grande, depois os árabes, e há um momento exatamente que coincide com a Reconquista, em que não há só uma profusão de culturas neste território, pouca gente,
Há um momento em que, exatamente pelo colapso das civilizações fortes que aqui tinham passado, nós somos menos então também houve uma estabilidade climática nessa altura e a natureza volta a ganhar fogo. E nessa altura também há uma construção de comunidades neste território do sul, essencialmente de Portugal, Beira, Alentejo, Algarve, que se desenvolve por pequenas comunidades completamente autónomas que se interligavam entre si através de um espaço comunitário, que era exatamente esse bosque que tinha ressurgido. Ele já não estava no clímax, no auge, mas estava a caminho, estava no princípio da segunda fase dos ecossistemas, e é nessa altura que surge o montado. O montado é um sistema criado pelo homem, mas que respeita inteiramente, que tenta respeitar os padrões de funcionamento da natureza. É aquilo que nós chamamos hoje um sistema agroecológico. Agro porque ele é feito pelo homem, mas consentâneo com as regras de funcionamento da nossa casa, do nosso planeta. E quais são as características específicas do montado? Ou seja, se tivesse que o descrever a alguém que nunca aqui esteve... O montado é um sistema que funciona dentro de uma estrutura que é criada por elementos também do sistema, e é uma estrutura que nós chamamos hoje de agrofloresta, ou seja, tem pelo menos 3 estratos. Em cima estão as árvores, formadas por floreiros, azinheiras, pinheiros, mas depois tem um estrato de arbustos e depois tem o estrato pascícola. E dentro dessa estrutura desenvolve-se uma dinâmica, um conjunto de relações, aquilo que nós chamamos promovida pela biodiversidade, ou seja, estamos a falar de seres selvagens e de elementos domésticos, mas há toda uma conexão entre esses seres que permitem uma assertividade, por exemplo, em termos de fertilidade, criação de solo. Há uma cooperação entre os vários. Há uma cooperação tremenda, por isso o montado não é aquilo que nós hoje em dia pensamos que é um montado, que são apenas uns sobreiros com uns porcos ou umas ovelhas ou umas vacas lá de baixo. É muito mais, é a relação entre as oliveiras e a vinha e a horta com os animais que trazem a fertilidade e que fazem a dinâmica do ecossistema nas zonas mais longínquas do monte. São todas essas relações de cooperação, mas muito mais, que no fundo são a base de funcionamento, eram a base de funcionamento dessa floresta que nós cá encontramos. E foi essa inspiração que permitiu esta criação do montado, que tem tanto de bonito como de perverso no meu ponto de vista, porque nós, de alguma maneira, percebemos que naquele estado de evolução do ecossistema, se não o mantivéssemos, se não o acarinhássemos, se não o preservássemos, não tínhamos sequer pastagens e não tínhamos nada, não tínhamos solo. No fundo, aqui estamos a falar de uma fórmula natural de carregar a bateria do solo, que é depois de onde tudo isto vive. Eu diria que essa bateria é carregada por um painel solar que é a biodiversidade e a relação de todos estes seres, uma relação assertiva. Há aqui a introdução também dos animais, que são uma boa expressão disso. É importante perceber que uma vaca só come determinado tipo de pastagem, a ovelha come uma pastagem mais baixa, o peru come uma folhinha pequenina e o inseto que está ao lado, o porco come por baixo. Então, se eu trabalhar com várias ferramentas, consigo uma eficiência e uma relação com o sistema muito mais assertiva do que trabalhar só com vacas, por exemplo, em que desperdício imenso. Agora, o que é perverso? Então, o que é perverso? É perverso porque, ao mesmo tempo, nós não deixámos a natureza evoluir. E não deixámos a natureza evoluir essencialmente para mais estratos de árvores. Nós hoje sabemos que se tivermos várias alturas desses estratos arbóreos e não em docel, não fechado, nós conseguimos aproveitar muito mais a luz. Mas o que aqui se faz, o que aqui utiliza é o montado, não é? Portanto, é o montado, a nossa base de inspiração é o montado. No entanto, nós olhamos para o montado como uma inspiração e tentamos... Como um ponto de partida. Exatamente. Percebemos que neste momento o nosso caminho, por exemplo, para a frente é um montado com agrofloresta. Portanto, estamos a mexer no montado, estamos a tentar fazer um montado mais perverso. Mas curiosamente o montado é uma criação humana, não é? E isso não desmente a ideia um pouco em voga que o humano é um ser naturalmente destrutivo. Ou seja, não desmente a ideia que o humano pode ser ele próprio um elemento ativo, evidentemente, do sistema ecológico e construtivo e preservador até. Veja, na perspectiva em que eu me revejo, sem ter certezas de nada, isso é um absurdo. Quer dizer, se fosse assim, o que é que nós aqui estaríamos a fazer? Qual das duas coisas é que é? Somos os destruidores. Vamos ver, nós
na minha perspectiva... Mas sabe que está muito em voga essa ideia do homem como um vírus. O mais possível. Vamos ver. O homem até pode começar por um vírus, mas como dizia Aline Margaros, um vírus, só podem acontecer 4 vezes coisas quando um vírus entra num organismo. Ou destrói o organismo o destrói, ou há uma infecção permanente, que é provavelmente a fase em que estamos, ou há uma simbiose. E nós vamos conseguir essa simbiose. Porque, na minha perspectiva, nós somos fruto de um projeto, de um plano que se chama vida. E a humanidade só faz sentido inserido nessa perspectiva. E a vida criou o homem porque precisa do homem. Ou seja, eu não percebo qualquer tipo de ecossistema sem a presença, sem a interação permanente do homem. O homem é um ser como outro qualquer da natureza. O que acontece é que nós temos um conjunto de funções, que nenhuma delas é exclusiva de nós, como por exemplo a dispersão de plantas, a estimulação da natureza, a regulação da natureza, a domesticação é uma das funções que nós temos, mas não é também exclusiva nossa, do pouco que sabemos disto, mas é evidente que o projeto da vida criou-nos porque precisa de nós, e precisa de nós no ecossistema. Não é criarmos o nosso sistema. Essa é a grande questão da humanidade hoje em dia, é que há quem se reveja apenas na construção da humanidade e acha que tudo o resto está para servir a humanidade, e por exemplo a perspectiva climática ou do ambiente só interessa nessa visão. Há quem defenda que o homem existe para estar ao serviço da natureza. Por isso tem que compreender que é uma coisa que nós ainda não fazemos bem, não é? Eu só posso servir alguma coisa se perceber onde é que lhe posso ser útil. E na minha perspectiva, por exemplo, a coisa mais absurda da humanidade, uma coisa é nós reservarmos algumas áreas até para estudarmos e para percebermos. Agora, esta perspectiva dos parques naturais, onde as pessoas não podem entrar, é melhor suicidarmos todos, não é? Então o que é que cá estamos a fazer? Não faz sentido. Nós somos vida e somos parte do projeto da vida, fomos criados por ele próprio, seja lá, enfim, a origem disso pode ser diversa, isso é outra história. Agora, para mim, os sistemas naturais precisam ativamente do homem, e um dos problemas graves é exatamente nós termos demitido disso e temos-los tratado apenas como fonte de proveniência das nossas necessidades. O projeto do Freixo do Meio é um projeto agroecológico, como disse. Consegue explicar a leigos, como eu, mas não só como eu, com algumas pessoas que me estão a ouvir, o que é exatamente isso da agroecologia? Há bocadinho começou, eu interrompi exatamente porque queria avançar por aqui. Muito bem, a agroecologia, olha, é exatamente esta ética, porque isto que eu acabei de dizer é uma ética, é uma maneira de estar, não é? E a ética não é mais do que nós percebermos por nós próprios, sem nos dizerem porque é que estamos aqui, o que é que estamos aqui a fazer. A agroecologia pressupõe exatamente esta ética de que a vida criou o homem e de que o homem tem que servir a vida, e por isso é uma lógica de nós conseguirmos interagir com a natureza, ou seja, obter tudo aquilo que precisamos da natureza, mas de uma forma consentânea com as regras do bem e do mal criadas pela natureza. E isso do ponto de vista técnico na agricultura traduz como, exatamente? Olha, traduz-se essencialmente em percebermos quais são os princípios da natureza. A natureza funciona com 3 princípios muito básicos. O primeiro é que precisa de uma fonte de energia estável e duradoura, porque senão não há possibilidade de complexificar, de fazer nada. Essa energia é o sol. O segundo são ciclos, porque se nós não trabalhamos com ciclos, como temos matéria finita, não construímos e desconstruímos para construir o próximo, não temos material. E a terceira são centenas de milhões de sistemas de autorregulação. E nós nunca percebemos isto na construção sequer do projeto da humanidade. A agroecologia é, por exemplo, o quê? É respeitar os ciclos de fertilidade natural. O que é um ciclo de fertilidade natural? Imagine que tem peças de Lego no solo e que essas peças estão nos elementos da tabela periódica, portanto mais simples, não agregados, e que através da energia do sol uma planta começa a agregar esses elementos e começa a complexificar-se. E depois vem um animal e come, e a energia vai sempre tornando uma coisa mais complexa, mas é evidente que há um momento em que essas peças têm que se partir de novo, é uma segunda fase depois da agregação, a decomposição, para que haja novas peças, para que possa construir uma nova planta. Ou então eu vou ao petróleo comprar peças para pôr lá artificialmente, e as peças que deviam ser compostas ficam no terreno e depois ardem. É o que acontece hoje em dia. A agroecologia, por exemplo, é ter esta noção e perceber que a fertilidade de um determinado sítio
tem que ser construída neste ciclo, nesta lógica de ciclo, não é? A agroecologia é também perceber que cada ser, nomeadamente um animal, não está cá apenas para nos suprir as nossas necessidades, mas tem uma panóplia enorme de funções das quais o sistema necessita e, portanto, em agroecologia eu tenho animais ou não tenho animais, ou plantas, ou o que quiser, não para me alimentar, mas sim porque são necessárias ao sistema, compreendendo eu que funções são essas e em que medida é que o sistema precisa delas. É evidente que para isto é preciso nós conhecermos uma ciência que a maioria das pessoas nem sequer percebe que é uma ciência, que é a ecologia. A ecologia não são pessoas que gostam de ver passarinhos, é uma ciência que estuda o funcionamento da terra e que não é ensinada, por exemplo, em agronomia, o que é um absurdo, não é? Como é que eu posso ser médico sem conhecer o esqueleto e o funcionamento do meu corpo? Hoje, se for a cadeira mais profunda do estudo da interação do homem com o ecossistema, a agronomia, em Lisboa, tem lá uma cadeirinha de 6 meses e vai lá ver os princípios que as pessoas aprendem. Eu também não tive apenas muito pouco. Eu aprendi ecologia por mim próprio depois de acabar de estudar os meus estudos universitários. Então, o que é a agroecologia? A agroecologia é um princípio ético, mas depois verte-se no funcionamento da nossa relação com a natureza com as mesmas leis. Não com leis inventadas por nós. Seguindo as próprias leis da natureza, por exemplo, isso poderia ser traduzido, por exemplo, tem a ver com a gestão de consumo de água, com a eliminação de poluentes, com uma gestão rigorosa de energia, ou seja, com... Mais possível. Olha, por exemplo, a fertilidade deste solo vem desta terra. Ponto. Não vem desde fora, não vem de composto comprado na China, não vem de... Tem que vir daqui. Orgânico, tem que vir daqui. São ciclos próprios de fertilidade. Os animais que aqui existem não existem na quantidade que nos dá jeito para o mercado ou para nós sobrevivermos. Os animais que aqui existem, nós tentamos, outra coisa é que consigamos fazê-lo, tentamos ter os animais que estamos convencidos que são necessários para que o ecossistema funcione melhor, evolua, possa produzir mais. Portanto, isto são 2 grandes exemplos de ecologia. A agricultura biológica, que é uma coisa que... Mas isso não obriga provavelmente a uma posição de mera preservação. Vocês usam os animais, vendem a carne dos animais, utilizam o leite dos animais. No caso, vocês aqui não utilizam o leite. Mas, o mais possível. Não é preservação, sim. É fazer parte do sistema. Nós somos um sistema como uma árvore, como um javali, como um porco. Há aqui uma lógica que é importante. E retiram deles o vosso sustento. Animais domésticos e animais selvagens. Eles são um bocadinho diferentes, já podemos falar nisso. Mas nós temos que estar ativamente dentro do sistema, percebendo o sistema e trabalhando para ele. Não trabalhando, não, é uma lógica é uma lógica da verdadeira significado da palavra domos, domínio. O domínio é servir, não é usar. Não é numa perspectiva apenas de uso, como é que eu posso usar melhor? Não é apenas, mas as duas coisas estão evidentemente ligadas, não é? Claro, mas depende da atitude com que usa, não é? Eu posso usar para melhorar, para deixar melhor, para compreender, ou posso usar apenas, não é? Numa lógica de mineração. A agroecologia é a longo prazo mais produtiva do que a agricultura intensiva? Porque há aqui um debate sobre a sustentabilidade económica que não é um pormenor, não é? Não tenho dúvida, vão haver. A agricultura intensiva é pão para hoje, fome para amanhã. Porquê? Porque primeiro tem pão para hoje, fome para amanhã. É um modelo completamente idealizado pelo homem sem perceber como é que funciona a natureza. Ou seja, nós tivemos a tentação de criar as nossas regras. E isso aparentemente funciona, mas funciona numa escala muito curta. Basta perceber que a agricultura é uma história muito longa, mas a agricultura, aquilo que nós chamamos de agricultura, e que achamos uma coisa maravilhosa, eu acho que é uma coisa muito mais perversa do que maravilhosa, o modelo de agricultura, ou seja, domesticar plantas e domesticar apenas animais. Mas faz isso aqui? Faço, mas já lhe explico, é de uma forma diferente, não é? Porquê? Porque e a agricultura é também uma ferramenta importante. O que eu quero dizer é que o domínio da agricultura na nossa cultura, na nossa sociedade, foi exagerado e foi paulatinamente alterado, porque as primeiras agriculturas do Neolítico, da Revolução da Agricultura, é uma agricultura muito mais complexa, feita de uma forma muito diferente hoje em dia. Agora, basta percebermos, sabe qual é a eficiência energética dos modelos agrícolas hoje? A verdadeira moeda que é a energia é 3%. Nós gastamos 100 kJ para obter 3. Estamos a minerar os ecossistemas todos. Ou seja, o grande problema que temos hoje na humanidade, do meu ponto de vista, é que o homem
ainda não conseguiu ter uma atitude e uma forma de relacionamento com a natureza que lhe permita suprir as nossas necessidades. E depois somos a única espécie que não atende aos recursos e esse relacionamento com quem nos alimenta, porque quem nos alimenta é a natureza, nós não produzimos coisa nenhuma, nós só facilitamos, não é? Nós não conseguimos perceber que só podemos crescer, multiplicar-nos na medida em que temos recursos. Somos a única espécie que não o faz. E isso mas isso não podemos fazer nada, não é? A não ser que ter política de eugenia. Porque a nossa espécie, este facto característico do sapiens sapiens, dos super inteligentes, levou-nos ao colapso de todas as civilizações, e neste momento temos essa realidade pela primeira vez à escala global. Ou seja, qual é o nosso desafio? Nós, para crescermos 8 bilhões de pessoas, pressionamos e destruímos os ecossistemas com este modelo agrícola e pecuário, e neste momento não só temos que aprender a restaurar os ecossistemas, porque o ecossistema pode produzir zero depois de uma mancha de lava, depois de um vulcão, mas ele vai evoluindo até uma coisa que se chama clímax. E se nós tivéssemos as florestas deste planeta como recebemos quando o Homo sapiens começou a andar a sério neste planeta, que estávamos em clímax em 80%, nós, pelos cálculos que temos, poderíamos viver aqui 25 bilhões de pessoas. Só que ao crescermos não atendemos a esta relação, ou fizemos de uma forma errada, e agora temos aqui um desafio enorme, que é termos 8 bilhões de pessoas que têm que continuar a ser alimentados, mas ao mesmo tempo temos que recuperar e deixar de pressionar os ecossistemas. Não é? A agricultura é convencional, química. É bom percebermos que a agricultura começou por ser intensiva em mão de obra, leiam-se escravos, depois passou para uma agricultura intensiva em energia, seja na fertilidade, seja nas máquinas, é nesse momento em que estamos, mas no futuro vai ter que passar forçosamente por uma agricultura muito mais consentânea com a forma de funcionamento do nosso planeta, e não apenas ligada às nossas necessidades. Foi o que de alguma maneira fez emergir a Revolução Verde. A próxima pergunta que eu tinha, na realidade, já me respondeu em parte a ela, que é o Comitê Económico e Social Europeu acredita que é possível alimentar toda a população europeia, nos consultórios aqui na Europa, no horizonte de 2050, portanto estamos a falar proximamente, com uma transformação agroecológica progressiva que integra a pecuária, as culturas e a floresta, com o objetivo de emissão zero de carbono. E a pergunta que eu lhe faço, começou por me responder se acha que a curto prazo, 2050 é curto prazo, é possível alimentar tanta gente sem destruir o planeta. Já disse que acha que a longo prazo mas se acha que a curto prazo é possível fazê-lo. Tudo é possível. Porque é uma pergunta que nós temos que responder, porque às vezes quando nós pensamos em projetos, depois pensamos, há não sei quantas pessoas aí nas cidades para comer, não é? Tem que precisam de comer. Eu sou absolutamente otimista, acho que nós somos capazes de coisas inimagináveis e já temos provas disso. Acho que rapidamente, não será fácil, porque nós temos que recuperar os ecossistemas, e o nosso conhecimento nessa matéria tem dado passos muito largos nos últimos tempos, desde que ligámos a ciência à tecnologia, uma mudança absolutamente extraordinária, mas não estamos ainda a ver bem como é que isso vai ser feito. Mas não há nenhum sinal, para não. Assiste a algum sinal de político? Não tanto, mas mas é daí que tem que vir, não é? Sim, quer dizer, o político pressiona-se e depois vai, não é? Eu acredito muito mais hoje, por exemplo, na força das empresas. Infelizmente, as grandes empresas têm um poder muito efetivo e muito superior normalmente, enfim, às governações dos nossos Estados-nação, que é uma coisa que a gente também devia repensar, acho eu. E o nosso projeto passa muito por aí. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, acho que é possível, mas acho que é evidente que vai ter que haver aqui uma série de soluções que permitam o desenvolvimento dos ecossistemas e o aperfeiçoar dessa relação, sem ter que, desculpa a expressão, esquecermos 7 ou 8 bilhões de pessoas, não é? E isso vai passar, por exemplo, como diz o Sr. Lovelock, que foi o construtor da teoria da Gaia. 8 mil milhões de pessoas, sendo que a maior parte delas são pobres, o que não é um pormenor quando pensamos É bom termos noção que nós temos hoje 1 bilhão de pessoas que não sabe se vai estar ao vivo amanhã, não é? Nós é que não as vemos, não é? E são elas que estão a sofrer pelas alterações climáticas. Agora, potencialmente é possível. O que eu acho é que para que isso seja possível é preciso uma atitude genérica da humanidade, de que estamos muito longe. É preciso um gabinete de crise,
como nós fizemos a seguir à Segunda Guerra Mundial. É preciso juntarmos todos com vontade verdadeiramente de resolver o problema e verdadeiramente dialogar, não é cada um chegar, como acontece hoje em dia, com as suas regalias e com o seu Estado, e não querer aceitar abdicar de nada, não é? E neste momento nós temos uma situação muito complicada no planeta, porque exatamente não temos recursos, temos uma pressão enorme por parte das pessoas e estamos como nunca na lógica do império, não é? Vamos ver quem é que ganha, quem é que domina, quem é que fica com o resto dos recursos. É a China, é os Estados Unidos, é uma outra ordem qualquer, e essa lógica eu acho que nós temos que claramente começar a construir uma outra lógica, que é a lógica do Quinto Império, que é a lógica do não império, que é a lógica não da humanidade, mas sim da humanidade inserida na vida. É muito essa ideia do não império, como lhe quiser chamar, que está por trás deste projeto. Eu sou absolutamente inspirado no Camões, no Padre António de Vieira, depois no Pessoa, no Agostinho da Silva, que foi essencialmente o meu mestre, mas é essa lógica de nós reconstruirmos uma nova sociedade que não esteja baseada no Estado-nação. O Estado-nação, é importante perceber que só nos trouxe... Eu não ia desenvolver por aí, mas tenho consciência que a alternativa ao Estado-nação é Monsanto, não é? Não, a minha alternativa é os outros que têm poder para além do Estado-nação. É a lógica do montado. Imagine que nós, em vez de termos um Estado piramidal, tínhamos centenas de freixos. A minha construção, a minha política é... Mas sabe que o mais provável que temos é Monsanto, não é centenas de freixos? Não sei. Depende daquilo que nós fizermos, porque se nós não alimentarmos a Monsanto, ela morre amanhã. Deixa-me voltar aqui à herdade. Claro. Uma das grandes diferenças em relação ao que aqui se fazia é a diversificação de produção, em contraste com a monocultura. A grande vantagem é o aproveitamento completo de todas as valências do montado, em vez de exaurir a terra. Isso, como disse, a longo prazo, isto é economicamente mais interessante. Nós estamos a falar da sustentabilidade, mas vivemos de facto numa sociedade capitalista e se não há um projeto revolucionário, é bom pensarmos desse ponto de vista. E a longo prazo isto é economicamente mais interessante que a monocultura. Comparando a herdade do Freixo com as herdades vizinhas aqui. É importante perceber que a economia é apenas a forma como nós arrumamos a nossa casa. E nós já arrumamos a casa, mas arrumámos-la de uma forma ainda absolutamente insuficiente, digamos assim. Nós só pusemos na economia o relacionamento das relações humanas e esquecemos de incorporar, por exemplo, os limites de funcionamento da natureza, que é aquilo que faz com que isto continue a ser a nossa casa. Enquanto nós não fizermos isso, este modelo de agricultura é possível, porque senão não tinha sobrevivido aqui durante 30 anos, agora com esforço e lógica de sobrevivência, não é impossível. Aquilo que nós demonstramos é que é possível, que economicamente é sustentável fazer. Agora, no dia em que nós incorporamos na economia a natureza, no dia em que a natureza só não valer para a economia quando é destruída, que é a realidade atual, e temos um projeto extraordinário português do Paulo Magalhães, da Casa Comum da Humanidade, que está todos os dias a ganhar terreno nessa lógica. Isso passa por nós considerarmos os limites de funcionamento da natureza que permitem que isto continue a ser a nossa casa como um intangível jurídico e depois passar isso para a economia, mas para isso precisamos de uma coisa, por exemplo, que ainda não temos, que é uma ONU a sério, não é? E precisamos de uma outra lógica diferente da atual, que é uma lógica de uma casa que não tem pão e que ninguém tem razão, que é no estado em que estamos, não é? Não há recursos, há imensa gente, e deixa lá ver se este pão é meu ou se é seu, não é? E é nisso que nós estamos a lutar. Precisamos aqui de acordar, de despertar para uma outra realidade. Esta alteração na economia é fundamental, e quando nós não o fizermos vamos destruir isto. Mas até lá vamos tentar... Acha que outros que, por exemplo, tentem seguir as pegadas aqui da herdade conseguirão sobreviver? Há aqui uma questão de escala que foi importante ou não? O facto de serem 500 inicialmente e agora 600, penso que é assim, 600 hectares faz diferença? É possível e desejável sobreviver nesta lógica, porque quem o fizer está claramente a investir em economia real deste planeta, em solo, naquilo que verdadeiramente vai tornar as coisas no conceito verdadeiro de eficiência, no conceito de
deturpado de eficiência desta nossa economia. Não tenho dúvida que é possível, não tenho dúvida que quando nós aperfeiçoarmos a economia vai ser o modelo mais rentável de todos. Agora, em termos até de atitude humana é aquilo que é a única coisa que no meu ponto de vista faz sentido. E por isso não há razão também para não o fazer. Quer dizer, não é por não termos a economia, nós somos hábeis. É possível fazer ter ilhas deste género na economia que hoje temos. Mais do que, vamos ver, as pessoas não têm noção. E a questão planeta, não falou da questão de escala, acho que a questão de escala fez diferença. Mas este planeta ainda é alimentado por agroecologia. Sim. 60% deste planeta é alimentado por modelos de agroecologia. Aquilo que chamamos agricultura de subsistência. Que não ligamos nada. Nós vimos todos com o desse síndrome absolutamente equivocado da Maria Papoila, que saiu da miséria, que vai para a cidade para ser muito feliz e tudo mais. Isso é uma falsa verdade. A escala é fundamental, mas não é a escala da dimensão dos 600 hectares. Mas isso fez diferença ou não? O que fez diferença foi nós termos tido a possibilidade de, sem pôr em causa a nossa dignidade, poder experimentar e sermos livres de pensamento. Isso é que fez diferença. E aí a escala tem importância. Tem importância, claro, porque se nós não tivéssemos essa escala e se não tivéssemos essa possibilidade... Não teve que fazer, por exemplo, investimento. Há investimento inicial, teve que fazer muito investimento inicial seguramente, mas há algum investimento inicial que não teve que fazer, não é? O mais possível. Aliás, porque tudo isto é um compromisso intergeracional. Eu estou a viver hoje das decisões do meu bisavô. E se não tivesse tido esse legado, se não tivesse tido esse... Se não fosse um privilegiado, se não fosse um privilegiado, é óbvio que não poderia fazer isto. E por isso mesmo também me sinto na obrigação de fazer, porque tenho as condições e posso fazer. E há muita gente a fazer, muito mais do que quer numa perspectiva ancestral, que são grande parte desses 60%, desses territórios que ainda alimentam em agroecologia 60% da população deste planeta. É importante perceber que para os outros 40% se alimentarem, nós precisamos de muito mais território, vamos destruindo a agroecologia de todos estes povos e depois eles começam todos a subir cá para cima e estamos a barrá-los ali nos sítios que nós sabemos. Estamos a expulsar gente desse sistema. Estamos a comer com o nosso sistema absolutamente equivocado, do meu ponto de vista, absolutamente na bolha humana, na nuvem humana, completamente antagónico com o modo de funcionamento da natureza, que só mata, que só pressiona os ecossistemas e que os destrói, e por isso nós não temos uma visão clara desse aspecto. Costuma dizer que a herdade do Freixo produz, com exceção do peixe, toda a dieta mediterrânea. A nossa alimentação deveria seguir essa lógica, consumindo de forma equilibrada o que está próximo, e quando está próximo, imagino que me responderá que sim, por ser óbvio, ou temos de ser todos vegan para salvar o planeta? Eu sei que vou pegar aqui numa coisa sensível, mas queria que falasse dela. Vamos ver. O mais possível, quer dizer, o que nós revemos muito no conceito de soberania alimentar. O conceito de soberania alimentar é que um povo de uma determinada região, eu gostaria até de lhe chamar biorregião, acho que era assim que nós devíamos organizar-nos, não com os nossos conceitos. Isso é que utilizamos a expressão dieta mediterrânica, sim, que é uma região. Então, esse conceito é exatamente, nós devemos alimentar-nos exatamente porque somos seres da natureza, com aquilo que a natureza está adaptada naquele sítio. E isso, aliás, há um princípio muito lógico. Quando serve a natureza e quando faz aquilo que o projeto grande precisa, ele vai-lhe dar tudo, vai-lhe dar comida, vai-lhe dar amor, vai-lhe dar saúde, vai-lhe dar satisfação, vai-lhe dar tudo, porque precisa de si. Como é que vê estes sentimentos mais radicalizados de comer vegan, não comer carne, independentemente lá das opções pessoais? Não é disso que não é aquilo que nos interessa neste ponto de vista? Acho que são movimentos muito naturais e provavelmente até desejáveis, mas é preciso contextualizá-los. Esses movimentos são resultantes da criação da polis, do afastamento da maioria dos cidadãos humanos, das pessoas humanas da realidade da natureza, e de repente toda esta gente vê, e com razão, uma forma absurda de tratar os animais e de tratar a natureza e reage com o conhecimento e com a informação que tem. O problema é que não tem consciência porque ninguém lhe deu, e isso é que é importantíssimo, nós temos que dialogar. Eu estou a contribuir aqui para dar. Então, vamos lá ver, o que é que acontece? A proteína vegetal é muito mais barata energeticamente do que a proteína animal, o que não quer de maneira nenhuma dizer que não faça sentido nós alimentarmos de proteína animal. Porquê? Porque todos nós, a única função que nós temos, todos os seres vivos em comum, é pertencermos a uma cadeia alimentar. O que isto quer dizer é que quando eu morrer vou alegremente alimentar bactérias e fungos porque quero ser enterrado na terra. Mas se o senhor me disser que a minha única função
é apenas engordar para alimentar umas bactérias, eu chatei-me, porque eu acho que sou capaz de fazer muito mais coisas, não é? Pronto. Na perspectiva dos animais é exatamente a mesma, quer dizer, o que está mal é olhar para um animal apenas numa perspectiva antropocentrada, numa perspectiva de fornecimento de carne, inibindo todas as outras funções que o sistema requer dele e que necessita, nomeadamente a mais importante, que é a regulação. Os animais são reguladores da natureza, essencialmente, não são produtores. Por exemplo, aqui os porcos têm uma função na própria agricultura. Na própria agricultura. Eu vou-lhe dar exemplos. Por exemplo, se nós não tivéssemos neste clima mediterrâneo, que no verão tem 3 meses de temperaturas elevadíssimas e falta de água, ou seja, uma característica do deserto, as bactérias que decompõem a matéria orgânica, o tal processo de descomplexificação, de partir tudo aos bocadinhos, param. E, portanto, o ciclo de fertilidade, que é baseado nesse constrói-desconstrói, é mais lento. O que é que os animais fazem? São solos andantes, são estômagos andantes que durante esse período aceleram a decomposição da matéria e fazem com que o ciclo de fertilidade seja mais rápido. Isso foi uma ferramenta extraordinária. Ao introduzir os animais nesta realidade, nós percebemos no montado que podíamos ter os ciclos a funcionar mais rápido. E nesse, por exemplo, nesse ciclo, comer esse animal faz parte desse ciclo. Claro, nós comermos esse animal faz parte desse ciclo. É um ato de regulação, até porque se não o comer, ele vai crescer desmesuradamente, até porque nós matámos o lobo e matámos o urso, que eram os reguladores desses animais. Não sei se me faço entender. Sim. Matar, bem consciente do que estamos a fazer, é normalmente Porquê um é ato tão de difícil amor. explicar isso às pessoas? Acho que foi porque porque nos desnaturalizámos, por assim dizer. O mais possível. Nós criamos a nossa bolha, nós saímos do sítio onde viemos. Nós homens Os animais passaram a ser uma coisa dos desenhos animados. Vamos ver, há diferentes tipos de animais, já lá vamos, mas é importante perceber que o homem só é capaz de 2 coisas, que é criar as suas narrativas, as suas fantasias e depois chegar a matar por elas. Se eu tivesse nascido no Oeste, sei lá o que é que estava a fazer. Não é? Bom, e nós vamos criando as nossas narrativas. E o problema é que nós temos que criar as nossas narrativas inseridos num projeto que nos criou, e há ali uma ordem que nós não podemos ter a tentação de pôr-nos a criar. Nós temos que criar, temos ferramentas de criar, mas é submetidos a uma ordem natural. E nós nunca percebemos isso, nunca tivemos essa humildade. E nessa ordem natural? Nessa ordem natural, nós quando um leão mata somos omnívoros e temos que comer carne e temos pelo menos um aminoácido que a maior parte das pessoas faz falta. Outra coisa é a quantidade de carne, de onde é que estamos a obter essa carne. Porque quando nós pegamos num animal selvagem, é bom perceber que um javali, que ainda esta noite esteve aqui a comer-me algumas árvores que eu aqui tinha posto, veja que nós temos aqui uma tentativa de coabitar imenso com os animais. É uma coisa que a maior parte das pessoas não tem noção. Neste momento, na matéria, no que se chama cientificamente a biomassa do reino animal, o ser humano ocupa 33%, o homem, os animais domésticos, o exército que nós criámos para nos servir e que arromba a natureza, ocupa 63% e só 4% é que são de animais selvagens. Os animais selvagens todos os dias se levantam de manhã, cheios de alegria, vão trabalhar para si, para o sistema natural, e vão se deitar sozinhos. Eu outro dia encontrei um javali sem uma perna completa e estava completamente sarado. Ele curou-se sozinho, sem hospitais, sem medicinas. Ele é capaz de migrar quilómetros, de educar os seus filhos, de se resolver a comida, nomeadamente vindo à casa quase do inimigo, porque nós comportamos-nos com o inimigo deste sistema natural, comer inteligentemente. E quando nós pegamos num javali e transformamos num porco super intensivo, fechado numa casa só para produzir carne e que produz uma série de problemas para o sistema onde ele estava, temos ainda uma coisa mais perversa, é que tiramos uma ferramenta essencial da natureza, não é? Portanto, o problema aqui é como é que nós usamos a ferramenta de domesticação, porque nós ancestralmente usamos essa ferramenta de uma forma muito mais correta, que é, ok, eu tenho a capacidade de transformar uma maçãzinha deste tamanho numa maçã melhor. E eu preciso transformar essa maçã numa maçã deste tamanho melhor. Era pequena, porque isto não era tem pequeníssima, era muito pequenina, e então se eu tivesse tido a inteligência de fazer isso, na medida em que nos íamos desenvolvendo e também percebendo a natureza e fazendo-a desenvolver com as nossas capacidades, nesse momento isso vai acontecer, nós vamos fazer aqui o paraíso na Terra, vamos fazer o verdadeiro império. Agora, não conseguimos fazer isso. Se nós tivéssemos
feito aquilo que nós tentamos fazer aqui, que é apenas trabalhar com animais domésticos, mas são animais domésticos muito próximos dos ancestros selvagens, o que garante que os porcos aqui andam soltos, os animais andam soltos, mesmo que vocês façam uma gestão onde eles estão e não estão, não é? O mais possível, nós tentamos que os animais continuem a desempenhar as suas funções no ecossistema. E um animal que foi domesticado, mas que não foi exageradamente domesticado. Foi domesticado sem ser industrializado. Sem ser industrializado, ainda cumpre funções da natureza, nomeadamente de estímulo dos ciclos, através do seu estômago, ele transporta seres, bactérias, plantas de uns sítios para os outros, o que é fundamental, chama-se dispersão. Mas se o mundo estivesse cheio de herdades do Freixo, era possível alimentar estes 8 mil milhões da forma como vocês produzem, por exemplo, imaginando o porco aqui? Já conversámos, pelas nossas contas, não são só apenas nossas, nós poderíamos ter pelo menos 25 bilhões de pessoas, não é? Sim. Evidentemente que não com a quantidade de proteína ou não com a quantidade de carne que as pessoas comem. Não é mais possível, nós temos todos que reduzir, até porque não nos faz bem comer tanta carne, não é? Aquela cultura em que... Mas é engraçado porque exatamente a lógica vegan, agora vou tirar daqui tudo que sejam convicções religiosas, etc., que não entram aqui para a nossa conversa, sofre exatamente do mesmo problema que temos atualmente, que é a lógica que recusa a ideia de comer o que está próximo e de uma forma equilibrada, e é como se passássemos de um excesso oposto para o excesso outro e nunca se encontra ao meio. Nós vamos buscar a proteína, a soja, que é dos maiores desastres ambientais, a seguir ao algodão, tão grande como a produção industrial de carne. Não é por acaso, é porque não sendo equilibrado vamos ter que fazer um disparate qualquer. E é natural que reajam, e eu acho que é saudável que reajam. O problema é que reagem de uma forma não consciente, porque não têm informação, ninguém lhes dá. As políticas europeias para a agricultura ajudam ou desajudam projetos como o do Freixo? É que falou muito mal do Estado-nação, mas se formos à experiência pós-Estado-nação, quando olhamos para a agricultura, não sei se encontra a melhor solução ou pior ainda. Acha que seguem a lógica, que as políticas europeias para a agricultura seguem a lógica do mercado sem grandes preocupações de sustentabilidade, ou nem sequer seguem as lógicas do mercado? Sim, é uma lógica humana perversa no nosso sentido. Nós achamos que os últimos, tirando a primeira fase da política agrícola, em que ela teve alguma assertividade, no sentido de nós percebemos a urgência de resolvermos a miséria que criámos na Europa a seguir à Segunda Guerra Mundial, tem sido absolutamente um desastre, e continuamos com uma série de interesses cada vez mais complexos. Exatamente. Em que é que isso se sente, por exemplo, em projetos como a destruição dos ecossistemas, do potencial da natureza para por exemplo, para nos alimentar. Deixa-me dizer-lhe que Deixa-me ser um bocadinho mais específico. A herdade do Freixo, a herdade do Freixo do Meio, teria mais dificuldade do que uma herdade com as características tradicionais ou que têm tido aqui as herdades, por exemplo, no Alentejo, em conseguir apoios europeus? Tem mais ou menos dificuldade? Nós temos as atuais políticas europeias. Nós neste momento temos as mesmas dificuldades. Há uma tendência crescente de um greenwashing, de uma viragem ambiental da política europeia nos últimos anos, que é apenas uma intenção, e que vem de uma razão muito simples de perceber, é que a maioria dos cidadãos do centro e do norte da Europa, não tanto do sul, já perceberam que o dinheiro público deve ser usado para bens públicos e não para bens privados. E neste momento, e há muito tempo, que é a política agrícola comum, que eu acompanhei muito de perto, já fui conselheiro de vários ministros da Agricultura sobre esse assunto, sei do que estou a falar, se desvirtua completamente da vontade política dos cidadãos, não é? Desde sempre que a minha mãe me explicou uma coisa que eu percebi, que para mim faz todo sentido, é que nós temos que ter a nossa estratégia e não a estratégia da União Europeia. Nós, aqui no Freixo, não é? Porquê? Porque desde o momento em que nós entramos na União Europeia, muito contentes e a perceber que, por exemplo, a questão das ovelhas tem que ver com quando nós entramos, a partir do mercado do borrego ia ser extraordinário, não? Mas depois vimos perfeitamente que todos os anos, que hoje arranca olival, amanhã planta olival, depois vem para aqui, depois vai para ali, uma volatilidade enorme, que não é sequer consentânea com o ritmo e com o tempo e com a tomada de decisões a 500 anos. Eu, quando planto aqui uma árvore, estou a tomar uma decisão a 500 anos. A política está todos os dias a mudar. Como é que é? Então, o que nós fizemos foi, vamos fazer a nossa estratégia.
A nossa estratégia é esta: sempre que cruzar com a política, com a União Europeia, nós aproveitamos, se tivermos legitimidade para o fazer, não é? Mas não seguimos a política. Mas da aquela lógica que não sei se ainda é verdadeira, de que a União Europeia pagou para não produzir. Acho que isso existiu mesmo, que existiu uma política de destruição da agricultura, pelo menos em partes da Europa, e sobretudo de subsídio de apoio a caminhos até de maior intensificação da agricultura. Absoluta intensificação, o não produzir o mais possível, espartilhou e amarrou numa camisa de forças os agricultores. É importantíssimo, acho eu, perceber hoje e ter consciência na sociedade que a gestão, eu acho uma palavra muito arrogante, a forma como nós interagimos com a natureza é a coisa mais importante da humanidade neste momento. E quem é que faz isso? É bom as pessoas pensarem nisso. Sou eu? Sou a pessoa mais capacitada? Como é que essa gestão do sistema natural se faz? Nós andamos muito preocupados há muito tempo com como é que gerimos o sistema humano. Não é se é democracia, se é uma ditadura. E quem é que gera a nossa relação com os ecossistemas todos os dias? São os agricultores. Eu estou aqui por quê? Por monarquia. Nasceu o rei do Freixo. Sou a pessoa mais capacitada. Eu, quando tomo decisões aqui, estou a tomar decisões para si, então, para uma comunidade enorme. Era mesmo disso que eu queria. Mas deixe-me só dizer, diga. Há duas formas ainda mais perversas, que é a hegemonia do dinheiro. Eu tenho muito dinheiro, compro esta região toda e condiciono toda esta população e de outros sítios para mais de 7 gerações, ou ainda mais perverso, são políticas centralistas na Europa, como temos há imenso tempo, que determinam e que condicionam, que os partilham, que não deixam que as pessoas sigam o seu sentir, digamos assim, não é? A herdade constituiu, tem tudo a ver com o que estávamos a falar, exatamente. A herdade constituiu-se em 2018, se não me engano, como uma cooperativa. É uma escolha meramente organizacional ou tem um sentido para além disso, incluindo daquilo que estava a falar quando falava da democracia na relação do homem com a natureza? Tem muito pouco, quer dizer, tem alguma componente organizacional, mas não pode também falar dela já agora. De maneira nenhuma, vamos lá ver. O que nós tentamos fazer nesta herdade neste momento é essencialmente conjugar uma coisa essencial, que é alguma estabilidade. Somos 35 famílias, estamos a gerir ecossistemas, temos de ter estabilidade para ir com isso, mas tentamos fazer experiências, e as experiências que fazemos são a 2 níveis. Em primeiro, técnico, como é que nos relacionamos melhor, como é que conhecemos a natureza para poder ter uma atitude mais assertiva, mas em segundo lugar, social. A questão que se põe tem muitas vertentes, mas a mais direta tem que ver com o facto de hoje 90% das pessoas estarem a co-criar diretamente, diariamente, 4 vezes por dia com os sistemas naturais, com aquilo que a gente chama natureza. Porquê? Porque quando nós comemos, 97% da comida atual vem da natureza, só sintetizamos 3%. O que acontece é que essas pessoas não podem ser responsabilizadas. Porquê? Porque não têm informação e não têm consciência do que estão a fazer, não podem participar no processo e se participam, devem também assumir parte. Então, como é que participam aqui? Pronto. Então, vocês têm uma cooperativa de consumidores. Até então, eu como agricultor, transformando isto numa atividade económica, tenho a arrogância de decidir tudo por todos os outros e apenas dou opções de compra na prateleira de um supermercado qualquer ou de uma loja qualquer, não? Nesta experiência, que é uma experiência muito antiga, nasceu no Japão, hoje alimenta milhares de pessoas por todo o mundo, o modelo é o seguinte: imagine que tem 250 famílias, nós já somos 110, que comprometidamente, através de uma disponibilização de informação, através de meios tecnológicos, nós temos um sistema informático que lhe permite saber quantas horas é que eu estou aqui a gastar a trabalhar consigo, ou quanto é que custa uma cenoura, quantos porcos é que matamos, quantos porcos é que temos a criar, tudo. Quanto é que é o meu ordenado, tudo, não é? E essas pessoas começam a tomar as decisões paulatinamente connosco. Ou seja, imagine que 250 famílias viabilizam, sem qualquer Monsanto, esta operação que aqui se faz, através de uma relação de comida semanal. Nós abrimos as portas para que as pessoas possam ser donas desta herdade, de alguma maneira, porque são usuários de uma coisa fundamental, que é o eixo da comida. Essas pessoas
comprometem-se a perceber pouco e pouco a nossa realidade e a entrosar-se com elas, assim como nós nos comprometemos a perceber a realidade, a sua realidade. Como é que quer a comida, que preço, que embalagem, onde, como então, é que as pessoas recebem, por exemplo, semanalmente um cabaz. Por compromissos de 6 meses, as pessoas comprometem-se connosco numa ordem onde estão a maioria das comidas que nós usamos diariamente, ou seja, o pão, o leite, o queijo, as frutas, os legumes, todo o tipo de carne. Trabalham com outras, sopa. com outras. Somos 3 agricultores, 3 para formar isto. E só neste programa não há compras. É só produzido e o senhor sabe como é que é produzido e com que princípios e porquê e quais são as minhas dificuldades e eu vou tentar perceber as suas. Em vez de trabalharmos em polos opostos... Traduzindo isso, por exemplo, portanto, recebem um cabaz com carne, leite, queijo... As pessoas escolhem. Por exemplo, nós chegamos à conclusão... E se, por exemplo, correr alguma coisa mal no vosso compromisso, o que é que acontece? Então, vamos ver, nós primeiro trabalhamos por um período de 6 meses, começamos os 6 meses, agora começamos e dizemos assim, nestes 6 meses nós é razoável para o ecossistema nós produzimos 50 frangos por semana. Não há mais. Então há um sistema democrático e transparente que permite às famílias poderem aceder à compra rotinária, à utilização, mais do que a compra, nós chamamos coprodutores destas pessoas, nós chamamos clientes, é esse frango e a pessoa compromete-se a utilizar um frango por um valor sempre fixo, sempre o mesmo, que é o mais barato de todas as opções que nós temos. Porquê? Porque é completamente diferente eu fazer 50 frangos e experimentar a vendê-los no mercado, que já saber que eles vão ser comprados. Só as percas, não tem perdas, zero desperdício alimentar, uma planificação tremenda, muito menos marketing, não há rótulos, não há permite baixar o preço, não é? Permite baixar o preço. E então as pessoas escolhem e decidem, olha, eu quero todas as semanas um pão, ou 2 pães, ou 3 litros de leite, quero ovos, não quero ovos, quero a caixa dos vegetais, não quero a caixa, quero carne de borrego, quero carne de porco, quero carne de vitela. Por exemplo, na vitela, este esquema funciona com que não recebe sempre a mesma peça, recebe várias peças, ou já sabe quais é que vais receber, e sempre o mesmo valor. Isso permite que nós, quando sacrificamos um animal, nós já sabemos que ela vai estar toda colocada, as partes mais importantes. Isso é fundamental, quer dizer, a perversidade do mercado na ligação com a natureza é uma coisa que as pessoas não pensam. Porque as pessoas estão todas a comer a mesma parte do frango. Todas, querem todas ao mesmo tempo e depois tudo o resto fica nos 30% que se desperdiça. Não é? Então, é possível... E se houver, por exemplo, há problema, como a agricultura tem partes que são imponderáveis, não é? Mas, filho, as pessoas também partilham esse risco. Partilham, porque este programa tem 3 bases fundamentais. Primeiro, tem que ser baseado em agroecologia, na relação com o ecossistema. Em segundo lugar, tem que haver a construção de uma comunidade. Nós estamos a falar de uma comunidade, exatamente como vivemos aqui nos primórdios do montado, é daí a inspiração. A comunidade só se faz com olhos nos olhos, pode ser ajudada por tecnologia, mas tem que ter relacionamento, as pessoas têm que se conhecer. E depois, temos uma terceira coisa, que é tratar o alimento não como um produto de mercado, mas como um bem comum. E isso implica a partilha do risco. Como é que funciona a partilha do risco? É importante dizer isto porque as pessoas às vezes não percebem. Isso não implica que não haja economia, ou seja, que não haja troca. Isto é uma economia mais perfeita. Porque é esta ideia de que existir troca, existir economia, existir as pessoas pagam para receber coisas, etc. Não implica propriamente uma sociedade sem... Nós somos mais e mais independentes na medida que percebemos a dependência uns dos outros. Nós temos que trocar, tudo isto é um esquema de troca. A vida é troca, a vida é relação e troca. Mas deixe-me responder à sua pergunta. Sim. Como é que funciona a partilha do risco? O senhor compromete-se connosco a usar todas as semanas uma meia dúzia de ovos. Vamos imaginar que custa 1,80€ ou 2€. E de repente nós temos mais ovos. Eu ponho mais ovos por o mesmo valor. Partilho consigo o excedente do ecossistema. Mas de repente vem um problema qualquer e os perus morrem todos. Bem? Neste momento, nós começamos há 4 anos, nós o que fazemos não é obrigá-lo a pagar os 2€ sem receber ovos, mas damos-lhe a informação e dizemos-lhe, olha, neste momento está a receber ovos, mas estes ovos tiveram este problema, estão a custar muito mais caro. Mas no futuro, dentro de pouco tempo, e já estamos nesta fase, na medida em que vamos tendo verdadeiramente confiança, e só fazemos isto porque estamos num país de chicos espertos, e se nós fizéssemos logo, no dia a seguir, partilhássemos consigo o prejuízo, percebe que não era fácil implementar uma coisa destas. Sim, porque as pessoas achavam que vocês estavam a enganá-los. Claro. Mas no momento em que as pessoas vão conhecendo em profundidade, estão disponíveis para isso e para muito mais, não é? Isto é um modelo que se opõe ao Estado-nação de todas as maneiras. Eu, por acaso, acho que está completamente enganado. Mas estou a falar da Europa. O mais possível. Mas estou a falar da Europa para perceber que a questão ultrapassa o Estado-nação. Imagine que nós criamos células. A questão não é o Estado-nação, a questão é a democracia.
a questão, em primeira mão, na minha perspectiva, é uma questão de atitude ética, porque se nós tivermos uma ética correta, e a ética correta para mim é aquela que nós lemos nos sistemas naturais, tudo funciona bem, qualquer sistema funciona bem. Agora, porque é que nós não podemos ser autónomos, independentes, não nos podemos queixar apenas de nós próprios numa coisa tão importante como o nosso relacionamento com o espaço da natureza, com a alimentação que daí provém, não é? E tudo mais. Porquê? Nós temos 110 famílias neste momento incorporadas a caminhar para a cooperativa. A cooperativa é uma cooperativa integral. Onde nos obrigamos a cooperar inteiramente, porque um dos problemas das cooperativas horizontais é que eu coopero consigo agora no vinho, mas depois já estou a competir no escalão a seguir, não é? Então vamos meter toda a gente que está nesta cadeia, consumidores. É uma espécie de socialismo que vocês estão aqui a tentar construir. Chama-lhe como lhe quiser. É uma economia regulamentada. Havia o banqueiro anarquista, o Alfredo é uma espécie de latifundiário socialista. Dessa inspiração do Pessoa, e revejo muito nela. O mais possível, se chama socialismo a regulação da sociedade, o mais possível. Eu sou completamente socialista. E é por isso que eu acho que a questão tem muito mais a ver com o mercado livre do que propriamente com a ideia, com a ideia total, ou seja, a ditadura do mercado livre tem muito mais a ver do que com o Estado-nação. O que eu acho é que o que é o não Estado-nação? É uma construção baseada em identidades, em biorregiões, em diferenças, em diferenças de todas as nossas culturas, que é o que é a história da natureza, isso é riquíssimo, mas é uma construção planetária. Nós devíamos, do meu ponto de vista, ser efetivamente orgulhosos de ser deste planeta. Nós nem temos palavra, somos o quê? Terráqueos? Ou do universo? Quando eu lhe pergunto de onde é que o senhor é, o senhor diz-me que é de Portugal, ou dos Estados Unidos. Eu costumo dizer que sou de Lisboa. Então, é já de uma região. Mas vamos lá ver, porque é que nós, dentro do Estado-nação, não deixemos a responsabilidade de imensas matérias e não responsabilizamos autonomamente as pessoas? Porque é que as pessoas... Eu imagino que todo o Portugal estava responsabilizado por grupos de consumidores que sabiam de onde é que a sua comida vinha, que participavam nas decisões daquele espaço, que podem não só usar o espaço para comer, mas usar o espaço para aprender, para usar, para usufruir, para se inspirarem, para tudo mais, não é? Porque é que não voltamos a subcélulas da sociedade muito mais autorresponsabilizadas, não é? Nós não nos podemos queixar sempre. Acha que o poder do consumidor, como nós conhecemos hoje, para mudar as coisas é muito limitado? Ou seja, como do consumidor comum, não estou a falar do consumidor aqui da herdade do Freixo, onde tem uma lógica de consumo diferente. Acho que potencial... É muito limitado. As pessoas acreditam cada vez mais nisso, que se decidirem não comprar isto e comprar aquilo, isso muda a realidade. Só é limitado pela falta de consciência e pela massificação. Acha que tem poder? Acha que os consumidores potencialmente têm todo o poder. O problema é que também não é um poder democrático, porque os consumidores que têm mais dinheiro têm muito mais poder do que os outros, e isso faz alguma diferença. Sim, mas não sempre. Por exemplo, este programa que nós começámos de agricultura suportada pela comunidade, é assim que se chama, é uma loucura nos Estados Unidos, por exemplo, por outras razões, porque as pessoas nos Estados Unidos já não sabem onde é que vão de comprar comida, que não morram de cancro no dia a seguir, mas é uma revolução silenciosa em todo o planeta. Quando implementámos este projeto aqui, foi por desespero, porque percebemos que o mercado não era consentâneo com a agroecologia, era muito difícil sobreviver apenas no mercado com a agroecologia. Há outras coisas que são... É exatamente para aí, não avanço muito, porque é exatamente para aí que eu quero ir. Quando nós decidimos avançar, eu nunca acreditei que em Portugal houvesse gente que se quisesse comprometer com o que quer que fosse, ainda por cima de olhos nos olhos, ainda por cima partilhar o risco. E há muito mais do que nós imaginamos. E são pessoas que não têm dinheiro, são pessoas que têm consciência, querem fazer parte da solução e não do problema, são essencialmente pessoas jovens, mas com consciência. Vocês privilegiam, e eu quero ir para o mercado, exatamente, para o mercado, para a parte da distribuição, ou seja, do contacto com vocês privilegiam os circuitos curtos de distribuição. Que importância, já disse isso desde o princípio na realidade, mas que importância é que isso tem no vosso projeto? A proximidade em relação a quem consome? Tem tanta importância que nós só não utilizamos a comida toda que produzimos aqui nas pessoas que aqui vivem porque elas não têm um número suficiente.
Não vive mas aqui essa é a minha visão, é uma visão de alimentar as pessoas que estão aqui. Porque essas pessoas deveriam ser até as próprias que, parte delas pelo menos, trabalhavam no próprio sistema. Isto tem que ver com muita coisa, tem que ver com coisas tão diferentes como, por exemplo, bactérias. Não sei se tem noção, mas o seu intestino é formado por bactérias, o seu órgão são bactérias. Onde é que vêm as bactérias? Vêm da comida. Se eu estou a trocar as bactérias todos os dias, eu estou a trocar de intestino todos os dias, o meu fígado não reconhece, é um universo que seja o mais possível. Mas o encostar à distância tem limites, como aqui disse, não é? Portanto, o ideal era alimentar as pessoas aqui de Montemor, não é? Se as pessoas com consciência podem se portar tão em Lisboa, nós temos que lá chegar. E vocês abriram uma loja do Freixo, que fechou, quer dizer, há aqui uma loja, mas é uma loja pequena, não é? Nós abrimos uma em primeiro lugar em Montemor. Abriram uma, também fechou. Depois fomos para Évora, também fechou. E depois tivemos que ter, enfim... tiveram que ir a Lisboa. Tivemos que ter o sacrifício. O que significa que se tem que estar perto do mercado. E esse sempre foi o grande problema. Portanto, não é possível ignorar o mercado quando trabalham em projetos deste género. Porquê é que não há alguma coordenação entre projetos? Responde-me a isto, mas responda às duas coisas junto. Alguma coordenação entre projetos que têm este tipo de consciência, este tipo de preocupação, para ter uma rede de distribuição com esse tipo de preocupações, mas que tenha escala que lhe permita chegar a mais gente? Mas há imenso. Nós trabalhamos essencialmente em equipe. Nós somos os poucos projetos destes que existem, são cada vez mais, tiveram exatamente a sua base de apoio numa primeira fase, pelo menos em si próprios. Todos nós nos ajudamos uns aos outros. E somos vários, e somos muito mais do que aparentemente, quando olhamos para o Freixo é apenas um dos expoentes, talvez o mais visível, mas existem imensos projetos em Portugal, não é? Agora, eu não estou de acordo que seja necessário o mercado. Acho que o mercado é uma ferramenta... O mercado são um conjunto de pessoas que compram coisas, é disso que eu estou a falar, não é? Mas mesmo o mercado global, neste momento, pode ser um complemento até para reforçar isto. Agora a questão é, vamos ver de onde é que nós dependemos. Eu vou-lhe dar um exemplo no mercado. O mercado não é só perverso. Nós produzimos aqui um frango, imagino que custa 5 euros, da forma como decidimos produzi-lo. Depois de todas as decisões e todas as éticas e tudo mais, o custo pragmático são 5 euros. Não é? Eu pego nesse frango e vou pô-lo na minha loja do Mercado da Ribeira. Se alguém o compra, tudo bem. Se alguém não compra, ele vai ser uma quebra. E eu, para não ir à falência, vou ter que pôr esses 5 euros de quebra na margem do próximo. Já estou a vendê-lo a 8. Os nossos supermercados ao lado estão a vendê-lo a 1,5. É evidente porque não é possível. Não é? Mas é muito mais do que isto, quer dizer, o mercado hoje tem uma volatilidade. Veja, amanhã para um louco qualquer que mata um americano à porta da loja do Mercado da Ribeira, acabou tudo. 35 pessoas, decisões aqui a não sei quanto tempo, acabou tudo. Ou a política da União Europeia muda de repente. Nós temos 30% do nosso rendimento vem da União Europeia, assumido, não é? Porque interage com as nossas estratégias, senão também tínhamos arranjado maneira de tentar sobreviver sem eles. De repente muda tudo. Como é que nós de um dia para o outro reagimos a uma coisa destas? Não é? Outra coisa completamente diferente é ter uma base de consumidores que de alguma maneira estão a investir no seu futuro, dos seus filhos, que estão é a previsibilidade. A questão é a previsibilidade e a garantia, a força, o alicerce em que isso se traduz. A capacidade de reagir. Que é a lógica completamente oposta à ideia do mercado hoje competitivo, em que as pessoas mudam, é uma ideia completamente em que não há uma ideia de compromisso. Não. Completamente oposta ao liberalismo. Quer dizer, as pessoas organizam-se, há uma economia organizada, há uma economia regulada, mas regulada não por princípios humanos, que foi os problemas que nós tivemos, foi quando nós temos depois a tentação de regular, mas regulada por princípios e por éticas da natureza, do plano da vida. Teve a experiência de trabalhar com grandes superfícies? O mais possível. Eu comecei a trabalhar com grandes superfícies, talvez tenha sido os primeiros agricultores que de várias formas trabalhou com grandes superfícies. E que papel têm esses distribuidores na nossa agricultura? Tem um papel super perverso neste momento. Nós tivemos Já não trabalha com grandes superfícies neste momento? Não trabalho com grandes superfícies. Deixou de trabalhar por causa desse papel perverso ou porque calhou? Deixei de trabalhar porque eu assisti à evolução das grandes superfícies, não é? Quando eu comecei a trabalhar com as grandes superfícies, para ter uma ideia, o Pingo Doce tinha acabado de comprar a cadeia do Pão de Açúcar, eram 12 lojas, não tinham central de compras e, portanto, estamos a falar de coisas completamente diferentes. Nós deixámos que essas duas empresas assumissem um poder na distribuição alimentar neste país que não existe.
conheço muito poucos países em que isso é próximo, e esse poder criou um desequilíbrio brutal entre as diferentes forças desse setor, não é? E isso entre o produtor e o distribuidor. Os produtores, por exemplo, e distribuidores. Que é um problema que não se passa só na agricultura, é cada vez crescente em cada vez mais áreas, o mais possível. E esse desequilíbrio da forma como deixámos que as coisas crescessem tem efeitos completamente perversos. E pensar que os agricultores alguma vez, através da organização, como alguns ministros recentes pensaram, se vão conseguir organizar para ter uma força idêntica, não, é impossível. É uma fantasia. Portanto, acho que essa é a relação direta com o consumidor é a alternativa. Está também a colidir com os nossos ecossistemas e a pressioná-los quando diz o poder significa ou seja, o que é pago aos agricultores é absolutamente impossível. O problema não são as grandes superfícies são um modelo extraordinariamente interessante de distribuição alimentar. O problema é a oligarquia que se formou nas grandes superfícies. É inevitável se não houver regulamentação. Se houver regulamentação, as grandes superfícies não fazem sentido do ponto de vista económico. É essa determinada escala. As grandes superfícies. As grandes não, mas eu estou a falar de um modelo do supermercado. Se eu poder comprar tudo com conveniência, mais ou menos no mesmo sítio. Sim, isso é inevitável, porque as pessoas não têm hoje o dia inteiro para ir fazer compras, não é? Claro, se calhar era melhor que tivessem. Mas não tem. Mas, se não pensarmos em ter, nunca vão ter. Mais uma vez, só o Estado-nação, através de leis, é que lhes vai poder dar. Mas desculpe lá voltar sempre à tentação de querer dar, de não perceber que o único poder que existe para além do Estado-nação é o das multinacionais, não há outro neste momento. Mas porquê que não vê eu não julgo que eu tenho qualquer fetiche pelo Estado-nação, tenho um fetiche para ver quem possa regulamentar. O Estado-nação, para a lógica imperial, o Estado-nação continua a haver, porque é evidente para que nós, imagino que está tudo organizado em pequenas comunidades rurais que estão ligadas ao resto das pessoas. Não vamos decidir a autoestrada, não vamos decidir, portanto alguém tem que se juntar para decidir a outros níveis. O que eu digo é que alguém tem que fazer as leis, toda a decisão no Estado-nação é que eu me pergunto. Mas já não está, mas é que já não está quase nenhuma. Esse é que é o equívoco. Não está, agora passou para as empresas, não é? Claro. Que ainda é pior. Isso, claro. Ainda é pior. Por isso é que eu acho que nós estamos a destruir por baixo quando o poder está em cima. Mas isso é um outro debate que não entra muito aqui. E eu queria terminar com uma pergunta mais geral. Vê a sua atividade profissional como uma forma de ativismo político? O mais possível. O que eu estou aqui a tentar é fazer política todos os dias. Agora, para mim, a escala é muito importante. E a escala tem que ser uma escala pequena. Nós, por uma razão muito simples, porque primeiro não faz sentido para mim. Eu já estive na política, já tentei, houve uma altura que me fartei. Não sabia. Teve intervenção política. Tive alguma intervenção muito pequenina, porque também... Quer dizer qual foi já agora? Nós cidadãos. Sim. Porquê? Porque neste momento, para já a política tenta olhar para todo o nosso cenário numa lógica de construção do sistema humano. E eu acho que isso é o primeiro equívoco. A humanidade só faz sentido quando se recentrar no plano da vida. E, portanto, percebi que havia ali um discurso que não era o meu. Em segundo lugar, a questão de base para mim é uma questão ética. E a ética só se trabalha na pequena escala. Porquê? Porque a ética só se trabalha com o exemplo todos os dias. Não são coisas que a gente possa... Eu não posso dizer-lhe qual é a sua ética, senão já não estou a falar de ética, estou a falar de moral, de lei. Então, a ética tem que ser trabalhada com o exemplo. E sem ética nós não vamos a lado nenhum. Veja, por exemplo, qual é a ética da natureza? É usar o poder para o bem comum, não para si próprio. Se nós todos hoje usamos o poder para nós próprios, para os nossos pequenos prazeres, quando chegamos a ministros ou políticos, como é que nos vamos queixar de eles fazerem o mesmo? Se nós não percebemos que estamos cá para servir e não para exigir, e se não percebemos que estamos cá para dar e para não esperar, é evidente que se temos uma atuação diferente, depois também não nos podemos queixar. Portanto, tentar... É uma das coisas mais perversas que existe hoje no discurso sobre os políticos, é a partir do princípio que eles têm deveres diferentes dos nossos. Claro. Tem exatamente os mesmos. Um princípio tão básico, que é o princípio do imperativo categórico. Dizer para não esperes dos outros aquilo que... Não faças aos outros aquilo que não gostarias de fizessem a ti. Quem é que aplica isso? Não é? E, portanto, neste quadro, ainda por cima, numa lógica de profunda competição, que é outra coisa que nós devemos, acho eu, pensar,
Nós temos, no meu entender, no nosso coração, a cooperação acima de tudo. Não há competição. Eu acho que temos as duas coisas. É sempre o que é que pesa mais para um lado ou para o outro. Nós temos uma outra coisa que é a regulação, que é uma coisa diferente da competição, mas podemos lá ir. Mas agora o que acontece é que o cenário onde nós vivemos nos últimos anos e onde vivemos permanentemente é um cenário de competição, de agressividade, de individualismo. E nós sabemos hoje, até pelo nosso grande Damásio, que o nosso cérebro funciona essencialmente naquilo que se participa. E, portanto, se participa nesse jogo, nunca vai cooperar. Nós temos, para perceber isto, nós temos que recriar teatros onde possamos reaprender, através da prática, a cooperação. E é isso que nós estamos a tentar fazer aqui no Freixo, a todos os níveis. Quer na decisão do dia-a-dia, quer na decisão mais política. Nós estamos a tentar fazer aqui um teatro de verdadeira cooperação. E as pessoas vêm todas queimadinhas lá fora com a competição. O Freixo está aí, provavelmente muitas vêm aqui procurar outro modo de vida, mas o Freixo está muito centrado em si. Acha que no dia em que este projeto não depender de si, tem todas as pernas para continuar a andar? Claro que esse é um problema. Se eu não conseguir transformar isto em tempo num projeto coletivo, e é por isso, e trabalho nisso há muitos anos, nós trabalhamos aqui há muito tempo com transparência total, toda a gente sabe tudo. Começamos há 15 anos o nosso dia-a-dia com uma reunião como faziam os índios às 8 da manhã, todos em roda, todas as pessoas vão participar às 8 da manhã. Não quero vir para cá. Todas as pessoas falam, todas as pessoas podem falar todos os dias. Há uma responsabilização das equipes, das pessoas. Eu neste momento o meu único papel aqui é coordenar, representar. E portanto a sua resposta é que acha que sim, que isto tem pernas para andar independentemente de si. Não é um desafio ganho, mas tem que ser trabalhado e vem a ser trabalhado há muito tempo. Muito obrigado, Alfredo, por ter aceitado participar no Perguntar Não Ofende. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.